A gente vai ter aqui um chocolate quente, que é só colocar um filezinho de tilápia que tá maravilhoso. Cafezinho da manhã da sexta-feira santa, ó, mesinha montada. Coloquei manteiguinha. Gente, eu esqueci de assar pão, então só tinha aqueles dois, mas tá bom, ó. Coloquei aqui um chocolate quente, que é só colocar leite ou água pra quem quiser. Fritei uma bananinha. Eu selei também um filezinho de tilápia que tá maravilhoso. Cuscuz, que não pode faltar, porque aqui é casa nordestina, né? Passei um cafezinho e o nosso café da manhã ficou assim. Olha só, que delícia! E agora é só esperar o marido chegar, porque ele já tá chegando aí. Agora sim, ó. O marido chegou e aí a gente vai tomar café da manhã. Sai. Olha. Tá esperando quem? Ele não tá aí não, ele tá